Boa noite, aqui é a professora Vivian, de Biologia, e nessa aula de hoje nós vamos verificar um pouco sobre a classificação dos seres vivos. Eu já havia passado para vocês, na aula passada, o texto, hoje eu vou estar passando a explicação, e na próxima aula eu irei passar exercícios para vocês em relação a este assunto. Classificar significa o quê? Classificar significa agrupar, reunir em grupos de acordo com determinadas características, determinadas particularidades. Como nós temos uma grande biodiversidade, né, vida, né, então nós temos uma grande biodiversidade, uma grande variedade de seres vivos, os cientistas começaram então a classificar, a agrupar os seres vivos de acordo com as suas características para poder melhor estudar esses seres vivos. E o médico botânico Linneu, que está na foto abaixo, ele que viveu de 1707 a 1778, ele classificava os seres vivos em reino animal e em reino vegetal. Por muito tempo se manteve essa classificação. Mas depois os cientistas, eles descobriram que existiam seres vivos com características intermediárias entre animais e vegetais. E aí criou-se o reino Fungi, que é o reino dos fungos. Por quê? Os fungos, por exemplo, como características de animais, têm o fato de eles serem heterótrofos. Assim como os animais, os fungos eles não conseguem fazer fotossíntese, eles não conseguem produzir o seu próprio alimento. Então, aquele fungo que vocês veem, por exemplo, crescendo em cima de uma maçã ou até mesmo de alguma outra fruta, de uma laranja, né? Depois de um tempo, se vocês esquecem a laranja lá na fruteira, tá toda esverdeada, né? Às vezes esbranquiçada, né? Devido ao surgimento aí de fungos, eles vão estar absorvendo a matéria orgânica da laranja. Eles se infiltram e sugam a matéria orgânica da laranja. Eles não conseguem fazer fotossíntese e produzir o seu próprio alimento. Então, o modo de alimentação dos fungos é mais parecido com o modo de alimentação dos animais. Mas, no entanto, os fungos, eles se reproduzem por esporos, assim como os vegetais. Então, os fungos têm características de animais e de vegetais, por isso eles foram colocados aí nesse reino. Então, surgiu-se o reino animal, o reino vegetal e o reino fungi. Depois, em 1866, com a descoberta do microscópio, o aperfeiçoamento do microscópio, foram então sendo descobertos aí os seres microscópicos, que eram seres que até então nós não conseguíamos ver, porque eles não podem ser vistos a olho nu. Então, os cientistas criaram um outro reino, que é o reino protista, onde nós vamos ter micro-organismos eucariontes, né? Ou seja, a célula deles é bem parecida com a dos animais, com a dos vegetais, com a dos fungos, porque é uma célula que tem núcleo. Mas depois, em 1956, quer dizer, um bom tempo depois, né? Aí os cientistas criaram o reino Monera. Nesse reino Monera vai ter as bactérias e as algas azuis, que são indivíduos que são procariontes. A célula deles não tem núcleo, então eles ficaram nesse outro reino. Então, com a descoberta do microscópio, surgiram então dois novos reinos, né? O reino protista, com os protozoários e as demais algas, e o reino Monera, com as bactérias e as algas azuis. E assim, em 1969, criou-se um sistema conhecido como os 5 reinos dos seres vivos, né? Que foi proposto pelo cientista chamado de Whittaker, né? E aí, então, ficaram esses 5 reinos. Reino Monera, com as bactérias e as algas azuis, reino protista, com os protozoários e as demais algas,
reino fungi com os fungos, reino animalia com os animais e o reino plantae ou vegetalia com os vegetais. Vamos falar agora um pouquinho das características de cada um desses reinos. Então, o reino metazoa, que é o reino animalia, né, o reino dos animais, vão estar indivíduos que são multicelulares, ou seja, o corpo deles vai ser formado por várias células, né? Eles são indivíduos eucariontes, porque a célula deles é dotada de núcleo, apresenta núcleo, e eles são heterótrofos, ou seja, eles não conseguem produzir o seu próprio alimento, eles precisam se alimentar de outros seres vivos para conseguir energia para que eles possam se manter vivos. E aí, como exemplo, né, desses indivíduos, nós vamos ter aí o homem, as esponjas, as águas-vivas, os peixes, entre outros. E na imagem abaixo tem alguns exemplos aí de indivíduos do reino Animalia. No reino Plantae ou Metafita, nós vamos ter aí os indivíduos que são multicelulares, ou seja, o corpo apresenta várias células. Eles também serão eucariontes, assim como nós, ou seja, eles vão ter um núcleo na célula deles, só que ao contrário dos animais, eles são autótrofos, ou seja, eles são capazes de produzir o seu próprio alimento. Podemos citar aí como exemplos as hepáticas, as avencas, pinheiros e ipês. As hepáticas, eu não sei se vocês já perceberam, muitas vezes em rochas, aquelas são umas plantinhas, aparece uma camadinha bem fina, esverdeada nas rochas, são as hepáticas. As avencas são as samambaias, pinheiros, né? São bem conhecidos aí, principalmente na época do Natal, né? A gente vê muitas vezes os pinheiros, né, enfeitados, mas eles são extremamente importantes. Depois nós temos aí o reino fungi. O reino fungi vai ser formado aí pelos fungos, tá? Que são indivíduos unicelulares e multicelulares. Então, ao contrário dos animais e vegetais, que eram só indivíduos pluricelulares, aqui nós vamos ter indivíduos, dependendo da espécie, o fungo pode ser unicelular, formado por uma só célula, ou pode ser formado por várias células, ou podem ser multicelulares. Eles são heterótrofos, ou seja, eles não produzem o seu próprio alimento e a célula deles vai apresentar um núcleo, tá ok? E aí, como exemplo, nós podemos citar os bolores, os cogumelos, as leveduras, tá ok? E aí, nas imagens, nós podemos ver alguns exemplos aí de cogumelos, tá ok? De bolores, enfim, de fungos. O reino Monera, por sua vez, vai englobar indivíduos que são procariontes, ou seja, a célula deles não tem núcleo, tá? Então, ao contrário de todos os outros indivíduos, a célula deles não tem núcleo. As células dos animais têm núcleo, das plantas têm núcleo, dos protozoários têm núcleo, mas a deles não. Nesse grupo, nós vamos ter seres que são unicelulares, formados aí por apenas uma célula, e o modo de nutrição deles vai ser autótrofo, eles vão produzir o seu próprio alimento, e tem também indivíduos que são heterótrofos, que não produzem o seu próprio alimento. E aí, nós podemos citar aí como exemplos de seres do reino Monera, as bactérias e as cianobactérias, que são também conhecidas como algas azuis. E aí tem algumas imagens aí de indivíduos do reino Monera, tá? Podem perceber que em algumas imagens eles estão arredondados, tá? Eles estão agrupados. Essa primeira imagem, né, onde está azul, tudo agrupado, cada parte redondinha aí, cada glóbulo ali é um indivíduo, tá? É porque muitas vezes esses seres do reino Monera, eles se agrupam, né? Então, e eles se apresentam nesse formato, na forma de cocos, que é uma forma arredondada. Eles podem também se
se apresentar numa forma de bastão, né? Esse indivíduo roxinho, né? Que é o formato dele de bastão, que a gente nós chamamos de bacilos, tá ok? E eles podem também se apresentar numa forma espiralada, né? Enroladinho. Então, são alguns formatos aí das bactérias. Tudo bem? Então, as bactérias podem se apresentar num formato arredondado, que são os cocos, né? No formato aí de bastão, que são os bacilos, em formato espiralado, que são os espírilos, e podem também se apresentar no formato de vírgula, que são os vibriões. O reino protista. Esse reino ele vai estar englobando seres unicelulares e pluricelulares, ou seja, seres formados por uma só célula e seres formados por várias células. Vão ser seres eucariontes, ou seja, a célula deles vai ter um núcleo. Vão ser seres autótrofos, que produzem o seu próprio alimento, ou até mesmo heterótrofos, que não produzem o seu próprio alimento. Vai depender da espécie do indivíduo. Ele pode ser, então, autótrofo ou heterótrofo, unicelular ou pluricelular. E aí, como exemplo desses indivíduos aí, né, nós podemos citar aí, por exemplo, as amebas, que causam a disenteria amebiana, tá? São exemplos aí de protozoários. E na doença de Chagas, nós temos o Trypanosoma cruzi, que é um protozoário. Na verdade, o barbeiro vai, pica o pescoço da pessoa e defeca. Nas fezes do barbeiro, desse inseto, tem esse Trypanosoma cruzi, que é um protozoário que depois acaba caindo na nossa corrente sanguínea, né, por meio das fezes, a pessoa coça e as fezes acabam caindo na ferida e indo para a corrente sanguínea, e esse protozoário se aloja em diversos órgãos, como o coração, causando aí problemas para a pessoa. E depois nós temos aí uma observação em relação aos vírus, porque até então nós falamos o quê? Nós falamos dos seres vivos, e nós citamos os exemplos aí de seres vivos, né? Os animais, os vegetais, né? Os fungos, os indivíduos do reino Monera, as bactérias, as algas azuis, e do reino protista, que vão ser os protozoários e as demais algas. Mas nós não falamos dos vírus. Por quê, pessoal? Porque os vírus, na verdade, eles não são considerados como seres vivos, tá? Então, os vírus, eles não ficam em nenhum grupo de seres vivos. Os vírus, eles não apresentam células, tá? E a presença de célula é uma característica de todos os seres vivos. E os vírus, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Para eles sobreviverem, eles precisam de infectar uma célula, eles se grudam à célula, injetam o material genético dele e é a célula que vai produzir outros vírus, tá? Eles não têm um metabolismo próprio e se eles estiverem em condições adversas, onde eles não consigam parasitar uma célula, eles ficam cristalizados como se fossem rochas. Então, eles acabam, de certa forma, tendo características de seres vivos, que é o fato de conseguirem se reproduzir, embora eles vão utilizar o metabolismo da célula, né, o funcionamento da célula, é a célula que vai produzir mais vírus, né? Mas eles também conseguem se cristalizar, ficar inertes como se fossem umas rochas. Então, eles ficam ali no meio termo, entre seres vivos e entre seres não vivos. Então, eles são uma exceção. Eles não são considerados como seres vivos, mas também, de certa forma, não podemos dizer que eles não manifestem aí uma vida, mas eles são uma exceção e não entram aí no grupo dos seres vivos. Eles não são considerados como seres vivos atualmente. Eu já tinha passado o texto para vocês na aula passada, né? Pedi para vocês fazerem um resumo. Os alunos que não fizerem, terminem aí de fazer esse resumo. E para amanhã eu vou estar elaborando aí algumas questões para vocês fazerem
em cima desses assuntos aí que nós abordamos. Tudo bem? É só isso e obrigada.